Eu acabei de fazer 33 anos e vou recomeçar tudo de novo. E aí galera, beleza? Bom, se você já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a mais um recomeço. Se você não me conhece, tá chegando agora, tá conhecendo agora o meu canal, já se inscreve aí para me acompanhar nessa saga, nesse novo recomeço aqui do canal. E eu vou explicar agora para vocês um pouco de porquê eu tô recomeçando tudo de novo. Para quem já me conhece aí, já tem um tempo, quem me conhece de outros canais, esse daqui, o canal Tainan Duarte, não é o primeiro canal que eu tive ou que eu tenho. Desde que eu era muito pequeno, assim que eu tive oportunidade e o primeiro contato com uma câmera filmadora, eu já curti sair filmando ali, filmava coisas em casa com a minha família, filmava a gente na praia, a gente na casa da minha tia, dos meus tios. Sempre foi algo muito natural, nunca com pretensão de realmente transformar isso em algo público, mas era porque era uma parada que eu curtia. E aí depois que eu fiquei um pouco mais velho e tal, as oportunidades foram trazendo, na verdade me levando, né, para alguns nichos, alguns grupos, onde eu comecei a produzir conteúdo. O que acontece? Eu passei por diversos temas, diversos nichos, diversos universos. Então eu já filmei coisas sobre modelismo RC, coisas sobre também motovlog ou coisas de eletrônica, ou coisas sobre carro. Só que tudo isso eu insisti por um tempo e depois desistia. E aí depois a pergunta que ficava é, cara, por que eu não continuei? Por que a gente começa um projeto e para? Por que a gente começa uma ideia e desiste? E isso ficava na minha cabeça. E enquanto isso eu entrava em um projeto, mergulhava, investia e daqui a pouco, quando eu percebia, morreu, parou. Aí entrava em outro projeto de novo, começava um outro canal e sempre falando sobre coisas que eu gostava, sempre falando sobre o mundo do carro, né? Dos carros, sobre motor, sobre preparação, sobre eletrônica, questão dos meus hobbies, né? Seja o radiocontrole, seja pescar. E aí eu acabava não voltando, não recomeçando, não tentando, porque eu já sabia que eu ia desistir. Eu por muito tempo tive receio de começar um novo projeto e de começar algo que eu sabia que daria certo, que eu sabia que eu era competente para fazer, justamente por medo, porque eu já tinha na minha cabeça que antes mesmo de começar que não ia dar certo, que eu ia acabar desistindo mesmo, assim como eu fiz com todos os outros meia dúzia de canais que eu tive. Só que aí depois de um tempo eu entendi. Eu não desistia porque não gostava, ou por falta de incentivo, ou por nada disso. Eu acabava desistindo porque eu tentava me colocar numa caixa. Eu tentava me colocar num nicho, num tema e focava naquilo. Só que nós somos ser humano e o ser humano ele é um ser complexo, ele é um ser plural, digamos assim. E quando eu meio que abdicava, deixava de lado tudo aquilo que eu gosto e focar numa coisa só, o negócio não andava. Foi aí que eu percebi que tinha uma coisa em comum entre tudo isso que eu já tinha feito na vida. Desistir? Não, não é isso que tem em comum. O que tinha em comum era a produção de conteúdo. Era gravar e compartilhar com as pessoas aquela experiência que eu estava tendo. E aí quando eu reparei isso, foi aí que eu entendi que eu não podia estar querendo colocar um tema, não podia estar querendo colocar um nicho específico no conteúdo que eu estava produzindo. O conteúdo, o título, o canal, ele precisava ser sobre o Tainan. E ali eu consegui mostrar tudo que eu fazia, tudo que engloba aí o meu hobby, o meu trabalho e tudo que eu gosto de fazer. E aí quando eu consegui visualizar isso, um canal, um projeto onde eu faço aquilo que eu amo, que é gravar aqui, produzir conteúdo, compartilhar com vocês, seja um projeto, viajar, fazer um evento, ir pescar, soldar alguma coisa, pô, aí eu me vi realizado. Então, meus amigos, é isso que eu venho trazer hoje para vocês aqui. Não importa quantas vezes você começou, não importa quantas vezes você desistiu. O que importa é a sua vontade de tentar. E a gente não tem como descobrir o final se a gente não tentar. E é por isso então, amigos, que neste canal vocês vão ver de tudo um pouco. Vocês vão ver projetos, carros, viagens, eventos,
pesca, modelismo, tudo que esse cara aqui gosta, porque esse canal ele não é mais sobre um tema específico, não é mais sobre um nicho específico. Esse canal agora ele é sobre o Tainan. Então sejam muito bem-vindos ao canal Tainan Duarte. E até compartilhando um pouco com vocês aqui sobre a criação desse canal. Esse canal não foi criado do zero. Esse era um canal que eu já tinha, então se você correr nos vídeos mais antigos aqui, você vai ver que essa história ela já é bem mais antiga. Se eu não me engano, eu comecei esse canal aqui em 2015 ou 2014. Então, meus amigos, já são 12 anos aí no YouTube, começando e parando, começando e parando. E a ideia do canal, né, a ideia desse nome, Tainan Duarte, ele não surgiu de primeira. De novo, quando eu fui pensar aqui nos nomes para o canal, comecei a viajar em nomes que acabavam me atrelando aí a um tema específico. E aí a gente acabava esbarrando e dizendo, não, pera aí, não é só isso que eu vou mostrar no canal, eu vou falar sobre outras coisas também. Foi quando eu recebi uma dica valiosa de um amigo aí que vocês já conhecem e que vai aparecer aí no próximo vídeo, já fiquem ligados, que ele disse assim pra mim, Tainan, você não cabe numa caixa, irmão, você é complexo, você é plural, você não pode se limitar a um tema. E aí foi onde surgiu a ideia então de criar o Tainan ou renomear o canal para Tainan Duarte. Beleza, pessoal? É o seguinte, se vocês querem acompanhar esse vídeo, se vocês querem acompanhar esse canal, querem acompanhar os projetos que vão aparecer por aqui, ou se você já é inscrito, né, e se interessou pela essa mudança do canal, por favor, não esquece de dar um curtir, não esquece de se compartilhar se você também está chegando agora, porque agora, meus amigos, é para valer e isso é uma promessa. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem ligados que o próximo vídeo já tem projeto, já tem mão na massa e vai ser bem legal. Beleza, galera? Ó, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.